Estamos na reta final da cinta, fechando ela aqui e vamos dar início ao acabamento. Fechando a volta agora, vou nas 3 correntinhas, né, que usamos para levantar o ponto, dar um ponto baixíssimo e agora vamos subir mais 3 correntinhas e lançar a volta do acabamento. O acabamento, a gente vamos trabalhar, esse acabamento geralmente usamos ele em trabalhos mais grandes, porque ele tem 4 voltas, então ele vai dar um destaque melhor para a peça. Ele é muito simples, muito usado, mas fica bem bonito na peça. A gente começamos com 7 pontos, é a base dele, 7 pontos altos, damos 2 pontos, 2 correntinhas de espaçamento e mais 7 pontos altos até nós fazer toda a volta do tapete. 7 pontos altos, né? Como tá aqui. E 2 correntinhas de espaçamento. Vamos contar 2 pontos embaixo, pegar no terceiro e fazer mais 7 pontos altos. Esse é o jeito que vai ficar, 7 pontos altos, 2 correntinhas de espaçamento e mais 7 pontos altos até nós fazermos toda a volta da peça. Essa é a primeira volta do acabamento. Essa primeira volta do acabamento, na parte onde eu trabalho da virada, que é onde vai dar esse aspecto redondo, aqui agora acaba os aumentos. Mas nessa virada aqui, em vez de eu deixar 2 correntinhas, contar 2 pontos embaixo, eu vou contar só um, vou fazer 2 correntinhas em cima e vou deixar só um ponto aqui embaixo. Para ele não apertar o trabalho. Aqui a gente não trabalha com aumento mais, mas usamos esse detalhe aqui. Damos 2 correntinhas, mas matamos só um ponto embaixo. Vai ficar os 7 pontos altos dessa forma. 6, 7. Eu vou dar 2 correntinhas, 1, 2, de espaçamento. Só que aqui embaixo, ao contrário dessa parte aqui, que é onde eu conto 2 pontos, somente na virada, eu vou matar só um ponto embaixo. Então, em vez de eu saltar 2, né, eu vou matar e pegar no segundo.
Que aí o meu trabalho, o ponto, ele não vai encolher e ele vai fazer a volta que eu preciso. Eu não trabalho com aumento somente nas duas viradas. Tanto nessa quanto nessa aqui, a gente vamos trabalhar da mesma forma. Aqui eu continuo dando as duas correntinhas de espaçamento e conto 2 pontos embaixo, que é esse e esse. Então eu vou ter 7 pontos altos, 2 correntinhas, né? Saltei 2 pontos altos embaixo e continuei 7 pontos a primeira volta do acabamento, até chegar aqui. Quando eu entrar na volta de virada, que é onde eu vou ter esse contorno arredondado, eu vou dar 2 correntinhas aqui em cima e matar apenas um ponto aqui, que é para ele me dar o ponto que eu preciso, que é para o tapete, depois de pronto, ele não ficar dessa maneira. Porque se ele ficar apertado, o acabamento ele fica com esse aspecto para cima. E ele tem que parar bem reto. Também a gente descobrimos isso e fica bem mais perfeito quando você coloca a sua peça no lugar desejado. Então, bem na volta da virada dos dois lados, vamos trabalhar dessa forma. Vamos dar os 7 pontos altos e 2 correntinhas, mas embaixo vamos matar só um ponto alto. Esse detalhe fica somente para a virada do tapete. 7 pontos altos, novamente, e 2 correntinhas, e vou deixar só um ponto embaixo. E é a última vez que a gente trabalha modificando a volta. Da próxima volta para cima, já acaba todo o procedimento de aumento e de matar pontos aqui. Da segunda volta do acabamento agora para cima, a gente trabalha do jeito que o trabalho pede, mas já não vai mais aumento. Mas até nesse ponto aqui é necessário o tapete ter aumento. Algumas pessoas não costumam colocar aumento da cinta para cima, mas eu já prefiro colocar, né, e aconselho colocar, que é para a peça sentar bem no lugar que você for colocar, ou no seu quarto, ou na porta um tapete de porta, enfim. Acabando a volta da virada, eu vou continuar do mesmo jeito, já agora com 2 correntinhas de espaçamento e mais 2 pontos. E aquele aumento lá das 2 correntinhas e um ponto fica somente para a volta das viradas. Agora, nessa parte aqui, eu vou continuar do mesmo jeito, dando as 2 correntinhas de espaçamento e também colocando saltando os 2 pontos embaixo. Somente na volta da virada que a gente deixa só um ponto embaixo e pega no segundo. Finalizamos a primeira volta do acabamento
E a segunda volta agora, a gente vamos matar o primeiro ponto. Todo fechamento, a gente costuma subir 3 correntinhas quando a gente fecha a volta. Agora a gente vamos matar o primeiro ponto no ponto baixíssimo. A gente vamos introduzir a agulha. Acabamos de fazer o fechamento dele. Aqui. Acabamos de fazer esse fechamento aqui. Vamos nas 3 correntinhas que lançamos à volta, né? Contar do pé 1 a 2. Na terceira vamos introduzir a agulha e puxar no ponto baixíssimo. Fechamos a volta. Agora nós vamos no ponto seguinte, no ponto baixíssimo, e puxar. Eu andei um ponto para frente. Agora eu vou subir 3 correntinhas e dar mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Na volta anterior, eu tinha 7 pontos altos. Agora na de cima vai ser 5. Acabando os 5 pontos, vamos dar 3 correntinhas, vir na correntinha embaixo e dar um ponto baixo, que é esse ponto. Até o momento nós não usamos ele não, mas nós vamos, o ponto baixo, você leva a agulha por dentro da correntinha, a agulha vazia, puxa a linha e passa nas duas. Eu tenho ponto baixo. Vou dar mais 3 correntinhas, encher a agulha, vou matar o primeiro ponto, pular ele e pegar no segundo. E vou ter mais esse resultado. Vou dar mais 4 pontos altos nos pontos a seguir. Vai sobrar um ponto ainda, né? Eu tenho 7 pontos altos embaixo e tenho 5 em cima. Vou dar mais 3 correntinhas e pegar nessa casinha embaixo, no ponto baixo. Vou ter esse resultado e essa volta vai seguir desse modelo. 3 correntinhas, encho a agulha, pulo o primeiro ponto dos 7 pontos da volta anterior, eu pego no segundo. Dou um ponto alto e faço mais 4 pontos para me ter 5 pontos. Feito os 5 pontos altos, eu vou dar mais 3 correntinhas e pegar no ponto embaixo, na casinha. Vou dar mais 3 correntinhas, encher a agulha e dar um ponto alto. Então, esse processo, a segunda volta do acabamento, ele vai ter 5 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo, mais 3 correntinhas e 5 pontos altos. Então, vai ser esse processo. Essa volta vai ser sempre desse jeito, sem aumento. Não trabalhamos com aumento daqui para cima até no picô, aonde a gente fecha o trabalho. São 5 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e 5 pontos altos. Fechando a volta, repetir todo o processo, né? 5 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo, mais 3 correntinhas e 5 pontos altos. Repetir esse processo sem aumento. E agora a gente vamos partir para a terceira volta do acabamento.
O acabamento a gente vamos ter 4 fases, né? Vai ter a primeira volta, que vai ser 7 pontos altos, né? A primeira. A segunda vai ser 5 pontos altos e a terceira vai ser 3. Então vai ser um processo, ela vai descendo, né? 7 pontos altos. Na segunda carreira vamos ter 5 pontos altos e agora a gente vamos fazer 3 pontos altos. E cada intervalo aqui vai ser dessa primeira a segunda carreira. Dividimos as casas com 3 correntinhas, pegamos no ponto baixo e demos mais 3 correntinhas, né? E fizemos mais 5 pontos altos. Agora a gente fechamos a volta nas 3 correntinhas que lançamos, vamos andar mais um ponto novamente e fazer um ponto baixíssimo. Pulamos o primeiro ponto, que foi as 3 correntinhas que nós lançamos a volta e fechamos ela. Agora, a gente vamos lançar mais 3 correntinhas para cima, que representa o nosso ponto alto, e vamos dar mais 2 pontos altos junto com ela. No total, vamos ter 3 pontos altos agora nessa volta. E vamos ter agora mais 3 correntinhas. Detalhe, agora a gente nessa primeira correntinha, vamos dar um ponto baixo nela. Vamos dar mais 3 correntinhas. Dar outro ponto baixo na próxima, que eu tenho tipo um desenho aqui. Tenho 2 casinhas agora aqui em cima. Na próxima eu vou dar outro ponto baixo e mais 3 correntinhas. Vou encher a agulha, pular o primeiro ponto e dar um ponto alto no segundo. Vou fazer mais 2 pontos altos. E esse processo vai repetir. Tenho 3 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo na correntinha e mais 3 correntinhas, outro ponto baixo e mais 3 correntinhas. Ó, e eu vou ter, por enquanto, eu tenho esse formato aqui. As 3 correntinhas faz essa separação. Feitos 3 pontos altos, né? Na primeira carreira aqui, eu obtive 7 pontos altos, na segunda 5 e agora 3. E vou separar ela usando 3 correntinhas, né? Nas correntinhas de baixo, na anterior aonde eu dei 3, eu vou fazer um ponto baixo. Dar mais 3 correntinhas e fazer outro ponto baixo. Mais 3 correntinhas, encher a agulha, pular o primeiro ponto da segunda volta, né, dos 5 pontos, e pegar no segundo. Agora eu tenho 3 pontos altos na terceira volta. Esse processo, vou repetir ele durante toda a volta do tapete. 3 correntinhas, vou dar mais 3 correntinhas, dar um ponto baixo, e mais 3 correntinhas. É simples, vou ter esse trabalho aqui. Mais 2 pontos altos, né? Ó, eu tive 3 pontos altos, né? A primeira volta eu tenho 7 pontos altos. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A volta de acabamento. Na segunda volta, eu tenho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Todas elas eu mato um. Essa eu matei o primeiro e antes de eu acabar eu matei o último ponto. Saltei ele, então os 2 pontos não peguei. Na volta de cima também o mesmo processo. Vou pular o primeiro e deixar o último ponto, tendo 5 pontos. Na terceira volta também, vou matar o primeiro ponto, pular ele e deixar o último tendo 3 pontos. E essa vai ser a separação que eu vou ter dentro delas. Nessa terceira volta, eu vou dar 3 correntinhas, pegar um ponto baixo nessa alça que sobrou da carreira anterior. Dar mais 3 correntinhas e pegar na alça seguinte.
Dar mais 3 correntinhas, encher a agulha e fazer um ponto alto. 3 correntinhas agora. 1, 2, 3. Vou pegar nessa primeira alça da carreira anterior, um ponto baixo. Feito ele, eu dou mais 3 correntinhas e pego na outra alça do outro lado. Outro ponto baixo. Feito eles, eu vou dar mais 3 correntinhas, encher a agulha e pular o primeiro ponto e dar um ponto alto no próximo ponto. Coloco mais 2 pontos altos e tenho 3 pontos altos aqui em cima. E esse processo agora eu vou repetir ele durante toda a volta, tendo esse resultado aqui. Esse vai ser o meu resultado agora. 7 pontos altos, 5 pontos altos e 3 pontos altos. Na primeira 7 pontos altos, eu dei 2 correntinhas de espaçamento e continuei 7 pontos altos e 2 correntinhas. A segunda volta, eu pulei o primeiro ponto, peguei no segundo, fiz mais 4 pontos, tendo 5 pontos e deixei o último. Dei 3 correntinhas e peguei na alça com ponto baixo. Dei mais 3 correntinhas e continuei 5 pontos altos. A terceira, eu vou fazer os meus 3 pontos altos que eu preciso para formar esse desenho, dar 3 correntinhas, o ponto baixo, mais 3 correntinhas na outra alça, mais um ponto baixo e 3 correntinhas. Vou repetir esse processo na volta toda. E a nossa última volta depois é o picô e a fase final, o acabamento. Vamos fechar a volta agora e vamos partir para a carreira final, que é o acabamento e o famoso picôzinho, né? Tem o pessoal mais veterano do crochê, fala que crochê sem picô não é crochê, né? Repetimos o processo, né? Todo, 3 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo, mais 3 correntinhas, outro ponto baixo, mais 3 correntinhas e 3 pontos altos. Repetimos o processo na peça toda e obtemos esse resultado aqui, o formato do desenho, 7 pontos, 5 e 3, e essas 2 correntinhas, uma casinha, 2 casinhas e 3 casinhas. Agora nós fechamos o tapete, né, a volta, no ponto baixíssimo, demos mais um ponto baixíssimo no ponto seguinte e vamos dar um ponto baixo. Subir uma correntinha e dar um ponto baixo na cabeça do ponto do meio. Agora eu vou dar 2 correntinhas, vou encher a agulha e dar 4 pontos altos dentro dessa casa do meio, dentro dessa argola aqui. Eu vou encher a agulha, dar um ponto alto. Quando eu fechar o ponto alto, eu vou dar mais 3 correntinhas para cima. Vir na cabeça do ponto e dar um ponto baixo. E vou ter o picô. Vou encher a agulha, dar outro ponto alto, vou dar 3 correntinhas e vir na cabeça do ponto alto e dar um ponto baixo. Encher a agulha, vou dar outro ponto alto dentro da argola, dar mais 3 correntinhas para cima, vir na cabeça dele e dar um ponto baixo.
Vou encher a agulha e dar outro ponto alto, fechando os 3 picozinhos dentro dele. Vou dar 2 correntinhas, vir no ponto do meio dos 3 pontos da última volta e dar um ponto baixo nele. Vou vir com a agulha vasilha, introduzir ela na cabeça do ponto do meio, vou puxar a linha e passar a linha dentro dessas 2 argolas, um ponto baixo. Vou dar mais 2 correntinhas e repetir esse processo. Vou fazer esse e mostrar o resultado. 3 correntinhas, vem na cabeça do ponto e dou um ponto baixo formando um picô. Encho a agulha, dou mais outro ponto alto, 3 correntinhas para cima, vou na cabeça do ponto, dou um ponto baixo, tenho outro picô. Novamente, um ponto alto, mais 3 correntinhas, vem na cabeça dele, puxo, um ponto baixo, outro picô. E agora eu dou mais um ponto alto e dou só 2 correntinhas, fechando aqui. Essa é a última volta e o picô. Eu vou ter esse resultado, né? Vou aonde eu fechei, né? Eu introduzi a agulha, um ponto para frente e fiz um ponto baixo. E fiz esse ponto baixo aqui. Nossa peça cresceu, né? E fiz esse ponto baixo. Dei 2 correntinhas e fiz um ponto alto. Subi 3 correntinhas para cima, peguei na cabeça do ponto no ponto baixo, enchi a agulha novamente e repeti esse processo por 3 vezes, tendo esses 3 picozinhos aqui em cima. E no último ponto, no quarto, que foi introduzido dentro dessa argola, né, da terceira casa, né, eu dei 4 pontos no total, mas o último eu não dou picô, só dou 2 correntinhas para vir até no ponto do meio, né, dar a volta dos 3 pontos altos e dar um ponto baixo no ponto do meio. Parece um pouquinho, mas não é complicado não. É bem simplesinho mesmo. Vocês não vão ter dificuldade. Quando você chegar aqui, você já está bem habituado em fazer o ponto. Ó, dei o ponto baixo, né? Vou dar 2 correntinhas, é o que vai separar agora. Vou encher a agulha, venho dentro dessa argola aqui, né? Que da volta anterior, da do meio, né? Vou enfiar a agulha lá, puxar a linha e dar um ponto alto. Dado o ponto alto, eu vou dar 3 correntinhas para cima, né? Pegar na cabeça do ponto e dar um ponto baixo nele. E vou ter o picô. Vou encher a agulha e repetir esse processo 3 vezes, desde o início, né? E mais um ponto alto sem picô, que vai cercar os 3, né? Ó, 3 correntinhas, vem na cabeça dele e dou um ponto baixo. Dado esse ponto baixo, eu vou encher a agulha agora, eu vou dar só o ponto alto e não vou fazer o picô, vou dar 2 correntinhas para levar ela até no ponto do meio dos 3 pontos da volta anterior e dar um ponto baixo. Eu tive novamente esse resultado, eu tenho 4 pontos aqui dentro. O primeiro eu fiz o picô, porque o picô vai ficar para lá. Então ele vai dar uma impressão que eu estou com os 2 pontos altos cercando os 3 picôs, né? E o princípio é esse resultado. E vou repetir esse processo durante toda a volta agora. Esse acabamento ele é muito utilizado em todas as peças grandes porque ele dá um destaque muito grande na peça. Então, todas as pessoas que gostam de fazer crochê ou faz por hobby ou para comércio, sempre opta por esse acabamento. Ele tem 4 voltas e ele dá um destaque bem grande para a peça. Geralmente, quando a peça é maior, a gente opta por um acabamento maior no trabalho.
para dar um destaque maior também. Todo trabalho que eu faço, eu coloco o picô, né? Lembro quando eu estava iniciando, né? Tive umas aulas de aperfeiçoamento e a pessoa sempre me falou, seu trabalho é lindo, eu gostava de criar muito acabamento diferente. E ela falou, seu trabalho é lindo, só que falta o picô. Crochê sem picô não é crochê. E aí, de lá pra cá, eu sempre coloco o picôzinho nos meus acabamentos. Colocando esse ou outro, sempre vou colocar o picô nele. No gráfico, quando você estiver lendo o gráfico, ele vai estar lá escrito picô e é esse movimento. Quando você fecha o ponto alto, você dá 3 correntinhas, vem na cabeça dele, no pé dele, lá onde você puxou as 3 correntinhas, e dá um ponto baixo. Aí você tem o picô formado. Finalizamos, né? Fechamos a volta de picô e o tapete ficou pronto. Agora nós vamos fazer o acabamento dele, determinar aqui o acabamento. Geralmente nós vamos deixar, né, que é o jeito correto, um palmo de barbante. Vou cortar ele aqui com a tesoura, travei ele aqui e vamos caminhar com essa linha agora, guardando ela e travando ela. A gente sempre deixa um pedaço assim, mais ou menos, pouco mais de um palmo, para a gente fazer o acabamento. Eu vou sair costurando ela aqui por detrás, né, do lado avesso do trabalho, até nas voltas, até na cinta. Vem introduzindo ele entre os pontos. E sempre, quando eu costurar um pouquinho, eu travo ela, puxando ela estilo uma correntinha. Ela fica travada e eu sempre vou ter meu trabalho seguro. Vou levar ela até na cinta e depois eu vou sair costurando ela. Fazendo isso, como é algodão, trabalho desse, ciselar, 15 anos para cima você tem o tapete, a peça que você vai fazer. O acabamento ele é essencial para caso ele nunca, se caso sofrer um acidentezinho ali, quando for lavar, bater numa máquina, ele nunca soltar. Por isso que eu desço travando ele, costurando e travando ela até embaixo. Cheguei na cinta, vou levar ela, eu tenho várias opções. Vou travar ela novamente aqui, vou puxar ela, travei ela. Vou arrochar o ponto
e vou continuar costurando para frente. E vou continuar costurando. Esse é o acabamento, o fechamento do tal, já fechamos ele, né? E esse é o acabamento, a última fase. Agora a gente vamos dar uma olhada no trabalho, como ele ficou. E todas as técnicas, né? Os diversos pontos que tem do crochê, esses que nós usamos são os básicos. São aqueles que geralmente você vai utilizar em quase todo o trabalho que você fizer. Vai ser esses pontos, são os principais. São aqueles chamados básicos mesmo, correntinha, ponto alto, o baixíssimo para dar o fechamento no trabalho e o ponto baixo. Uma vez cortado, e essa é a nossa peça pronta. Vamos fazer ela, né, desde das correntinhas que nós usamos como base, né? Iniciamos ele aqui, né, com 90 correntinhas. E depois fizemos 6 correntinhas para fazer essa virada e viemos colocando ponto alto e 2 correntinhas de espaçamento formando essas casas. Começamos a escrever ele no meio, né, no estilo tapete. Geralmente as pessoas escrevem no tapete vai e vem, que ele cresce de baixo para cima. Esse a gente trabalhou dos dois lados, né? Ficamos aqui eu, né, amo DF. E fizemos 28 pontos aqui, que nos deu um total de 9 casas dessa. Ocupamos 9 casas. Você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E passamos esta volta direta, né? Novamente ponto alto, 2 correntinhas de espaçamento. Fizemos ela todinha cercando o nosso primeiro desenho, né? Que foi o coração, que conhecido aqui em Brasília, em todo o DF, né? Como eu amo, né? Toda a cidade satélite de Brasília, você vai chegar na entrada, tem eu amo Brasília, eu amo Samambaia, eu amo a Estrutural. Então esse coração representa isso. E começamos a escrever as letras, né? Trabalhamos aqui com a letra D e a F. Fizemos um pequeno gráfico aqui, né? Foi tudo... Criamos ele aqui rapidamente num caderno quadranculado e escrevemos e passamos esse trabalho. Aqui nessas voltas da virada, a gente sempre trabalhou com os aumentos. Foi uma coisa que nós lembramos desde o início, né? Começamos aqui, fizemos 6 casas com 2 pontos, dando 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas de espaçamento e mais 2 pontos altos. Obtemos 6 casas no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E toda volta nós acrescentava um aumento no último ponto. Trabalhamos assim, né? Então sempre no último ponto colocávamos os nossos aumentos, né? Ficou a primeira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 voltas, né? Foi 15 voltas que começamos com 2 e fizemos essa cinta ao redor do trabalho, que era para fazer essa moldura dentro do nosso desenho. Fizemos 2 voltas diretas, né? Ponto alto. Utilizamos dentro da correntinha cada casa. A primeira foi com 2 pontos altos, a segunda com 1, 2, 1, 2, 1. Toda a volta. E a de cima também colocamos ponto sobre ponto, repetindo os aumentos aqui.
Na volta do acabamento, a primeira, nós já paramos de colocar aumentos de ponto. Fizemos os 7 pontos altos, 2 correntinhas de espaçamento, saltamos 2 pontos embaixo, mais 7 pontos altos, 2 correntinhas de espaçamento, seguimos isso todo o tapete e pulamos para a segunda volta do acabamento, né? Sempre aqui, né, nós temos a linha do fechamento do trabalho, né? Dá para ver aqui que a gente sempre fechamos e lançamos a volta seguinte aqui. Subimos aqui na segunda volta, agora matando o primeiro ponto, pulando o primeiro, né? Pulava no ponto baixíssimo na primeira volta, subíamos 3 correntinhas e colocava mais 4 pontos altos, né? Obtendo 5 pontos altos. Deixávamos o último ponto aqui, nós não preenchia ele e dávamos 3 correntinhas. Pegávamos com ponto baixo na casinha anterior, dávamos mais 3 correntinhas e colocava mais 5 pontos altos. 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 5 pontos altos. Mais 3 correntinhas e repetimos esse processo durante a segunda volta. A terceira volta, né, nós fechamos ela aqui, demos um ponto baixíssimo no ponto seguinte, subimos 3 correntinhas e colocamos mais 2 pontos altos, né, chegando a 3 pontos altos. Então a carreira de acabamento ficou 7 pontos, 5 pontos, pulamos o primeiro, né, e deixamos o último, tendo 5 pontos e a terceira volta 3 pontos. Fizemos 3 correntinhas, pegamos na alcinha, né, da segunda volta do acabamento, demos um ponto baixo, colocamos mais 3 correntinhas, fizemos outro ponto baixo, mais 3 correntinhas e colocamos os 3 pontos altos. Mais 3 correntinhas, pegando na alça de baixo, dávamos mais 3 correntinhas, pegava e repetimos esse processo durante toda a terceira volta. A última volta, né, a quarta volta do acabamento, foi o picô. Nós andamos um ponto para frente no baixíssimo, subimos uma correntinha, voltamos no mesmo ponto, puxamos um ponto baixo e demos 2 correntinhas, um ponto alto e o picô. Um ponto alto e o picô. Fizemos 3 picôs, né? Foram 4 pontos no total, 3 de picô e um cercando os 2. Os 3 pontos, né? Dá para ir uma impressão que os 3 picôzinhos estão dentro dos 3 pontos altos. E repetimos esse processo até chegar no nosso acabamento, aonde nós descemos a linha até embaixo e costuramos ele travando a linha. Esse foi o resultado final do nosso tapete, né? Todas as técnicas, né, usadas, né, para começar um crochê do zero.